Olá pessoal, espero que estejam todos bem, espero que todos estejam motivados, aprendendo bastante o nosso curso Ponto Jus, o curso que levará você à aprovação na segunda fase da OAB em Direito Penal. Antes de começarmos nossa próxima aula, eu queria falar uma coisinha com você. Se você foi meu ex-aluno, você vai se lembrar que eu sempre falo isso nas salas de aula. Muitas pessoas começam a fazer o curso de Direito e começam a ter dificuldade e começam a achar que são burros. Já vi professor dizendo ao aluno que o aluno era burro e que ele nunca seria nada na vida. Não acredite nisso. O direito, ele é muito difícil. Ele é extremamente difícil. Ele é difícil pra caramba. Eu também tenho dificuldade em entender os conceitos jurídicos, os conceitos do direito. Porém, estudando bastante, me esforçando bastante, passei a conseguir entendê-los. E isso pode acontecer com você, isso acontecerá com você caso você não desista. Passar pela faculdade de Direito, diria que é até fácil. O difícil é entender a ciência do direito. Isso mesmo, o direito ele é uma ciência tão difícil quanto a medicina, quanto a engenharia. E o fato de você ter conseguido passar pela faculdade não quer dizer que você conseguiu entender a ciência do direito. E como a ciência do direito é uma ciência que faz parte das humanas, uma decisão de um juiz é diferente da decisão de outro juiz. E aí confunde mais ainda a nossa cabeça, fazendo com que nós não consigamos entender todo o universo. Como que, se havendo uma única lei, um juiz pode decidir de uma maneira e outro juiz decidir de outra maneira. Um doutrinador escrever algo e outro doutrinador escrever uma coisa completamente diferente. E tudo isso é bastante complexo, é bastante difícil. Então, o direito é difícil, não se sinta burro, continue se esforçando, porque você é uma pessoa inteligente e você conseguirá aprender, passar na prova da OAB, começar a exercer a advocacia. E você vai perceber que na prática do dia a dia você vai agregando cada vez mais conhecimento e você aprenderá o direito. Se é que você não aprendeu, né? Talvez eu esteja somente reforçando aqui aquilo que você já sabe. Então vamos lá, mais uma aula aqui onde nós estamos examinando questão por questão, ponto a ponto. Você vai ganhar cada vez você está ganhando um pontinho, cada vez que você está aprendendo uma questão nova, um fundamento novo, um instituto novo do direito penal, você está plantando para colher um pontinho a mais lá na prova da OAB, na segunda fase, onde você vai conseguir mostrar para o examinador que você sabe, você já é um advogado. Muito bem, questão número 1 do concurso número 11. Vamos lá para a tela. O juiz da Vara de Execuções Penais da comarca Y converteu a medida restritiva de direitos que for imposta em substituição à pena privativa de liberdade em cumprimento de pena privativa de liberdade imposta no regime inicial aberto, sem fixar quaisquer outras condições. O Ministério Público, inconformado, interpôs recurso alegando em síntese que a decisão do referido juiz da Vara de Execuções Penais acarretava o abrandamento da pena, estimulando o descumprimento das penas alternativas ao cárcere. O recurso, devidamente contrarrazoado, foi submetido a julgamento pela Corte Estadual, a qual, de forma unânime, resolveu lhe dar provimento. A referida Corte fixou como condição especial ao cumprimento de pena no regime aberto, com base no artigo 115 da Lei de Execução Penal, a prestação de serviço à comunidade, o que deveria perdurar por todo o tempo da pena a ser cumprida no regime menos gravoso. Atento ao caso narrado e considerando apenas os dados contidos no enunciado, responda fundamentadamente aos itens a seguir. Volta para mim. Pessoal, questão mal formulada, difícil de entender. O examinador aqui ele foi infeliz na maneira como ele redigiu. Porém, é uma questão que a complexidade ela não é tão grande, a complexidade é baixa. Você vai perceber que você tendo alguns conhecimentos, estando por dentro da matéria, você enfrentaria essa questão sem muito problema, sem muita dificuldade. Primeiro eu queria dizer que essa questão é mal formulada porque o examinador ele vai chamar de medida restritiva de direito aquilo que o Código chama de penas restritivas de direito. É aquilo que está lá no artigo 43, 44 do Código Penal. Então essa medida restritiva de direito nada mais é do que pena restritiva de direito. O examinador ele não explica direito, mas o que está acontecendo aqui é que determinada pessoa, que ele também não dá um nome, foi submetida a uma pena em regime aberto
Porém, na sentença, o juiz converteu essa pena de regime aberto em uma pena restritiva de direito. Por exemplo, restrição de final de semana. A pessoa não poderia sair de casa aos finais de semana. O juiz fez isso. A pessoa começa a cumprir a pena. E no meio do cumprimento da execução da pena, ele deixa de se recolher os finais de semana à sua casa. Ele começa a sair, vai em bar, vai em festa, sai de sua residência. Muito bem. O juiz da execução penal faz o quê? Ele pega e converte a pena restritiva de direito, essa restrição de final de semana, por exemplo, em o quê? Na pena original, regime aberto. Porém, o juiz da execução, ele não fixou nenhuma condição. O promotor de justiça, ele pensa assim, poxa vida, essa pessoa violou aquela pena restritiva de direito que havia sido imposta a ele. E agora o juiz converte em pena no regime aberto e não fixa nenhuma condição, está errado. Eu vou recorrer dessa decisão. Então o examinador, a primeira coisa que ele quer saber é qual recurso o Ministério Público tem que interpor de uma decisão de um juiz da vara de execução criminal. Segunda coisa, o recurso vai para o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça acata aquilo que o promotor de justiça está dizendo e fixa o quê? Prestação de serviço à comunidade no regime aberto. E aí o seguinte, ele fundamenta isso onde? No artigo 115 da Lei de Execução Penal. E aí vocês vão ver o que acontece. Olha quais são as duas questões que o examinador faz para nós. Vamos lá para a tela, ó. Qual foi o recurso interposto pelo Ministério Público contra a decisão do juiz da vara de execuções penais? Volta aqui para mim. Pessoal, contra a sentença de juiz, contra qualquer decisão, vou falar mais uma vez, talvez você não esteja acreditando, qualquer decisão de juiz da execução penal só existe um recurso, somente um recurso. Esqueça apelação, esqueça recurso em sentido estrito, só tem um recurso, agravo. Também conhecido como agravo em execução. Onde está isso? Artigo 197 da Lei de Execuções Penais. Você tem que saber esse artigo, você tem que levar esse artigo para a sua prova. Artigo 197 da Lei de Execução Penal, que diz o seguinte: das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Aqui a lei só chama de agravo, a doutrina chama de agravo em execução. Então, se você responder cabe recurso de agravo ou recurso de agravo em execução, qualquer uma das respostas estaria certa, mas você tem que saber disso. Então vamos lá para a tela. Nos termos do artigo 197 da Lei 7.210, das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo. Volta aqui para mim. Você sabe, você já viu em outros vídeos, onde nós falamos especificamente sobre os recursos, nós falamos sobre o recurso de agravo. O rito para o recurso de agravo é o rito do reze. Aqui você não precisava saber nada disso. A única coisa que você precisava responder é que o recurso interposto pelo Ministério Público da decisão do juiz da execução é o recurso de agravo. Muito bem, segunda parte da questão. Está correta a decisão da Corte Estadual, levando-se em conta o entendimento jurisprudencial simulado? Volta aqui para mim. Aqui, o examinador foi uma mãe. Por quê? Apesar dele ter formulado de forma estranha, esquisita a questão, ele deu o artigo e está pedindo entendimento simulado. Quando ele dá o artigo, pessoal, quando você pega um código bom, qualquer código bom, um código da Saraiva, um código da RT, por exemplo, e você vai na Lei de Execução Penal e você vai lá no artigo 115, olha o que eu vejo, ó. Eu estou no artigo 115 da Lei de Execução Penal. Dá um pause aí, vai lá, pega a lei se você não está com ela. Pronto, olha. O juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias. Aqui, o 115 fala que o juiz pode fixar, ele pode escolher alguma medida para ser fixada, alguma condição, quando ele estabelece o regime aberto. E, com certeza, ele tem que fixar essas que estão nos incisos aqui.
permanecer no local que for designado durante repouso e nos dias de folga, sair para o trabalho e retornar nos horários fixados, não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial, comparecer a juízo para informar e justificar as suas atividades quando for determinado. Então, o juiz fixa essas aqui, que estão aqui no artigo 115, e ele pode, se ele quiser, fixar outras. Porém, aqui no artigo 115, logo embaixo está escrito assim, ó, vide súmula 493 do STJ. Pessoal, o examinador deu essa questão de graça para você. Ele falou qual é o artigo 115 e aqui embaixo está a súmula. E essa súmula vai dizer o seguinte, ó, vamos ver uma possível resposta para essa indagação. A decisão da Corte Estadual não está correta, tendo em vista que, embora o artigo 115 da Lei 7.210 de 1984 diga que o juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, a súmula 493 do STJ diz que é inadmissível a fixação de pena substitutiva, artigo 44 do Código Penal, como condição especial ao regime aberto, e a prestação de serviço à comunidade é uma espécie de pena substitutiva, nos termos do artigo 43, inciso 4 do Código Penal. Muito bem? Vamos lá para a questão número 2. Daniel foi denunciado, processado e condenado pela prática do delito de roubo simples em sua modalidade tentada. A pena fixada pelo magistrado foi de 2 anos de reclusão em regime aberto. Todavia, atento às particularidades do caso concreto, o referido magistrado concedeu-lhe o benefício da suspensão condicional da execução da pena, sendo certo que na sentença não fixou nenhuma condição. Somente a defesa interpôs recurso de apelação, pleiteando a absolvição de Daniel com base na tese de negativa de autoria e, subsidiariamente, a substituição do benefício concedido por uma pena restritiva de direitos. O Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento da apelação, de forma unânime negou o provimento aos 2 pedidos da defesa e, no acórdão, fixou condições do sursis. Haja vista o fato de que o magistrado Acó deixou de fazê-lo na sentença condenatória. Nesse sentido, atento apenas às informações contidas no texto, responda fundamentadamente aos itens a seguir. Pessoal, volta aqui para mim. Aqui, o examinador, ele traz 2 institutos que você tem que conhecer. Aqui é um pouquinho mais complexa essa questão, mas também nada muito difícil a partir do momento que você tenha em mente o seguinte. Se existe um recurso que é exclusivo da defesa, somente a defesa interpôs o recurso, a situação do réu não pode piorar. Então, somente a defesa interpôs o recurso. O promotor de justiça não, ele se conforma, para ele a sentença está boa. Então, quando sobe para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça ele não pode piorar a situação do réu. Isso aí está escrito de forma expressa no artigo 617 do Código de Processo Penal. Então, você tem que ler de forma atenta toda a parte do Código de Processo Penal que diz respeito aos recursos. E a hora que você chegar no artigo 617, você vai ver esse artigo de forma expressa dizendo que o Tribunal de Justiça não pode agravar a situação do réu em recurso que é exclusivo da defesa. Muito bem, então existe uma lei federal trazendo um dispositivo expresso. O Tribunal de Justiça, em um recurso de apelação, ele contraria uma lei federal. Do acórdão que contraria uma decisão, uma lei federal, cabe qual recurso? Aí você tem que entender de recurso. Então, toda a questão aqui diz respeito à teoria geral dos recursos. Da decisão do juízo de segunda instância que contraria uma lei federal, você tem que interpor o recurso especial. Onde que está isso? Artigo 105 da Constituição Federal. É um recurso que cabe ao STJ da decisão que é proferida pelo Tribunal de Justiça ou pelo TRF que contraria lei federal. Há outras situações também. Porém, para a nossa questão aqui, o que nos interessa é isso, é que essa decisão do Tribunal de Justiça contrariou lei federal. Então vamos a uma possível resposta a esta questão aqui. A. Qual o recurso cabível contra a decisão do Tribunal de Justiça?
Nos termos do artigo 105, inciso 3, da linha A da Constituição Federal, cabe recurso especial, posto tratar-se de causa decidida em última instância pelo Tribunal do Estado, e tal decisão contraria a lei federal. B. Qual deve ser a principal linha de argumentação no recurso? A principal argumentação no recurso é de que a decisão do Tribunal de Justiça contraria a lei federal, uma vez que não foi respeitado o artigo 616 do Código de Processo Penal, que estabelece que o tribunal não pode agravar a pena quando somente o réu houver apelado da sentença, situação descrita no fato narrado. Volta para mim, vamos ao nosso primeiro intervalo, já já voltamos.